O tema da mensagem de hoje é: nós temos um tesouro. Isso mesmo, nós temos um tesouro. E esse tesouro nos leva a perseverar, esse tesouro nos leva a lutar e a resistir tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, porque Deus está conosco. Abra sua Bíblia agora no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a partir do verso 7. Se você não tem a sua Bíblia, vai estar passando aqui no monitor, você pode acompanhar a leitura e também pode ouvir aqui eu lendo, amém? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Esse texto aqui é a continuação de uma conversa que o apóstolo Paulo está tendo com algumas pessoas, e ele fala que o príncipe deste mundo cegou o entendimento deles para o evangelho. Só que nessa conversa o apóstolo Paulo também fala, você pode ler depois, no verso 5, 6, que ele fala que ele parece que está se justificando para aquelas pessoas, que ele não prega o evangelho para engrandecer o nome deles, mas sim para engrandecer o nome de Cristo. E ele fala: nós não pregamos a nós mesmos, mas aquele que nos salvou. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no verso 6, algo que está escrito na Bíblia, e ele fala o seguinte, ele arruma um argumento e diz que Deus disse que das trevas resplandeceria a luz. E foi o que aconteceu quando o apóstolo Paulo fala. Esse versículo ele está citando lá em Gênesis, quando Deus diz: haja luz. E aí então, só que é interessante que esse texto que o apóstolo Paulo fala aqui, das trevas resplandeceu luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração a luz. E é isso que esse texto posterior que nós lemos aqui, o capítulo 4, verso 7 até o 15, quando o apóstolo Paulo ele começa começa falando que nós temos um tesouro em vasos de barro. É interessante que eu parei para pensar sobre que tesouro é esse, que é esse tesouro. É lógico que o apóstolo Paulo estava ali falando sobre a revelação do Filho de Deus, estava falando sobre a ação do Espírito Santo na vida dele, falando sobre a palavra de Deus que é viva e eficaz, tanto para aquela época quanto para os nossos dias de hoje. Então esse tesouro ele também está dentro de nós. Nós temos a revelação de quem Deus é. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E isso para nós é um tesouro grandioso. Só que além do Espírito Santo, além da palavra de Deus, que é viva e eficaz, além da revelação de quem Deus é também, nós temos o Espírito Santo agindo em diversas áreas da nossa vida. Nós temos essa ação magnífica da glória de Deus em nossas vidas em algo tão simples que é o vaso de barro. O apóstolo Paulo ele fala: olha, nós temos esse tesouro, nós temos essa revelação, nós temos isso dentro de nós,
E é interessante que ele fala, olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Irmãos, quando eu comecei a ler e reler esse texto para entender tudo que o apóstolo Paulo estava falando, eu achei muito bacana, porque eu comecei a criar na minha mente, no meu entendimento, uma espécie de conhecimento do nosso dia para levar para aquele dia que o apóstolo Paulo falou esse texto. Só que quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que o apóstolo Paulo estava falando de algo tão simples que é um vaso. Então, por mais que eu tentasse arrumar algo para colocar nessa cena, já estava a cena organizada, um vaso de barro. Se você olhar aí na sua casa, deve ter um vaso. Deve ter um vaso em cima da sua mesa, em cima da estante, de alguma prateleira, deve ter um vaso. E aí você vai olhar para esse vaso e você vai ver que esse vaso, ele é tão simples, tão frágil, está exposto ali, e todo mundo que chega na sua casa, essa pessoa vai perceber o vaso, ele estando com flor ou não. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala, olha, esse tesouro está dentro de vasos de barro. E sabe, irmãos, não se guarda tesouro em vaso de barro. As pessoas hoje em dia estão guardando seus tesouros, suas riquezas em bancos. Elas guardam suas riquezas em cofres cadeados. E os mais antigos guardavam seus tesouros em baús com cadeados. Mas só que Deus pega e coloca um tesouro dentro de um vaso de barro, dentro de algo tão simples, algo que talvez nunca alguém vai imaginar que em cima de uma mesa, dentro de um vaso, tem ali um tesouro precioso e está ali exposto. E é isso que Deus faz. Ele coloca um tesouro dentro de nós, vasos de barro, frágeis, que nos expõe para qualquer pessoa ter acesso. E é esse tesouro que está dentro de você. É esse tesouro que Deus colocou dentro de você, o conhecimento da pessoa dele, a ação do Espírito na sua vida, o agir do Senhor está constantemente na sua vida. A revelação da palavra de Deus. Então nós temos esse tesouro dentro de nós que é para ficar ali acessível a todas as pessoas que se aproximarem, como é um vaso dentro de casa. Fica acessível às pessoas. Mas sabe, irmãos, quando eu estava lendo esse texto e pensando algumas coisas, Deus me levou a alguns textos. E algo que é bem interessante é que Deus coloca algo tão precioso dentro de nós, simples, a essência humana, que é o pó. Lembra quando Deus fala lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7? Abre sua Bíblia aí, vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. Capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Tá? Diz o seguinte, olha só. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmãos, esse texto aqui ele é maravilhoso para nós entendermos que a nossa essência é pó, é terra, é barro. Em primeiro lugar, Deus colocou uma parcela dele dentro de nós lá na criação, um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora o apóstolo Paulo ele pega e diz que Deus parece-me que completa essa obra, ele coloca agora um tesouro dentro da gente. E esse tesouro é o Espírito Santo, é a revelação de quem é Deus e é a revelação da palavra viva dele dentro de nós. Veja que Deus não é uma pessoa onde ele pega e esconde os seus tesouros. Pelo contrário, ele coloca dentro de algo simples, de algo que todos possam ter acesso, para que esse acesso gere na outra pessoa a felicidade de encontrar um tesouro. E esse tesouro está dentro de você. E você é um vaso de Deus para que outras pessoas tenham acesso a esse tesouro, o conhecimento de quem Deus é. E sabe, outro texto que Deus me fez eu lembrar na hora que eu estava lendo esse texto aqui, é o de Jeremias capítulo 18, verso 4. Acompanhe comigo lá, deixa eu só procurar aqui. Olha só que texto bacana.
Jeremias, capítulo 18, verso 4. Diz assim, ó, como o vaso que o oleiro fazia de barro e lhe estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quando Deus me mostrou esse texto aqui, através, lógico, da leitura, eu estava pesquisando e lendo e tentando entender, eu lembrei desse texto aqui e mais uma vez eu lembro que Deus é aquele oleiro que pega o barro e ele faz um vaso, e se esse barro se quebra, ele pega e molda novamente para que aquele vaso seja feito. Então, irmãos, eu começo a entender que esse tesouro, ele está ali dentro daquele vaso de barro, que é uma matéria frágil, que é algo acessível a qualquer pessoa. A essência do ser humano é o pó, e como pode Deus colocar um tesouro dentro de algo tão insignificante que é o pó? Você já parou para pensar por que Deus colocaria algo tão precioso dentro de você? Por que Deus colocaria algo tão precioso em algo tão simples? Um tesouro dentro de um vaso de barro. Sabe para quê, irmão? Para que a excelência do poder de Deus seja revelada. Esse é o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque as pessoas parece que estavam dando crédito e queriam exaltar o apóstolo Paulo dos seus feitos, mas ele falou, olha, não, nós temos dentro de nós algo que foi Deus que colocou. Dentro de nós havia trevas, dentro de nós havia escuridão, mas Deus, pela sua graça, sua misericórdia, Ele vem até nós e fez resplandecer luz de dentro do nosso coração, e agora essa luz está brilhando como um tesouro. O apóstolo Paulo fala, olha, esse tesouro está ali, mas não é para que a gente se engrandeça, não é para que a gente tenha a exaltação tanto do homem quanto de nós mesmos, mas sim para revelar a excelência do poder de Deus. Então, o que está dentro de você, esse tesouro, é para revelar em primeiro lugar a excelência do poder na sua vida, o poder de Deus. O poder de Deus na sua vida, ele é excelente. Por que eu falo isso? Porque no decorrer do texto aqui, o apóstolo Paulo vai falar de diversas situações que eles passaram. Vários problemas, várias dificuldades, mas o que fez eles prevalecer, o que fez eles perseverar foi esse tesouro que estava ali guardado. Apesar de que o vaso é frágil, a matéria é simples, algo que estava dentro dele era precioso, era resistente, e é isso que tem dentro de nós. Irmãos, outra coisa que eu lembrei quando eu li esse texto, quando o apóstolo Paulo fala, olha, nós temos este tesouro em vasos de barro. Irmão, se você achar uma pulseira, você pode ter achado algo valioso, uma pulseira de ouro, ou até mesmo um colar de diamantes, enfim, você pode achar, talvez. E aí você vai achar um colar de pedras preciosas, uma pulseira de ouro, enfim, vai ser uma unidade. Mas quando ele fala, nós temos um tesouro, o tesouro, quando a gente encontra um tesouro, é muitas coisas juntos. É uma pulseira, é um colar, é um brinco, é uma coroa, enfim, é diversas coisas que formam um tesouro. Então você tem aí dentro de você diversas peças do tesouro de Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra dele, você tem o conhecimento de quem Deus é, você tem a revelação do Espírito Santo na sua vida, enfim, você tem acesso a um tesouro que está dentro de você. E é isso que eu acho legal na palavra de Deus, porque Deus pega o homem simples, frágil, e coloca algo precioso dentro dele. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 4, do versículo 8 em diante, o seguinte, olha só, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E aí então ele diz, olha só, perseguidos, porém não desamparados,
abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós vivemos e somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, por que Deus colocaria algo tão precioso dentro do ser humano tão frágil? Por que Deus colocaria algo tão precioso dentro de você? Você já parou para pensar? Por que Deus pega um tesouro e guarda dentro de um vaso de barro? Você, frágil, simples, que apesar das dificuldades pode se quebrar. Apesar dos momentos difíceis, esse vaso pode expor esse tesouro. E aí é que está a revelação, a grandeza do poder de Deus, a excelência do poder de Deus. É que toda vez que você se machuca, toda vez que você passa por uma dificuldade, toda vez que você passa por uma tribulação, toda vez que você passa pela angústia, o poder de Deus, a excelência do poder de Deus está se revelando através de você, um vaso. Porque o tesouro, ele só aparece quando o vaso se quebra. E é isso que a gente vê, a gente percebe quando Deus pega o ser humano para usá-lo. Ele tem diversas formas, mas uma das formas é trabalhar no caráter do ser humano, na pessoa ou na essência da pessoa. E Deus pega e usa essa pessoa como um exemplo. Usa de uma maneira simples e objetiva para revelar a excelência do poder dele na gente. Então, se você estiver passando por um momento difícil, não desanime. Assim como o apóstolo Paulo falou, olha, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. O apóstolo Paulo fala perplexos, porém não desanimados. Irmão, sabe o que fazia esse homem perseverar? Era esse tesouro que estava dentro dele. Esse conhecimento de quem era Deus. A presença do Espírito Santo. A palavra viva dentro dele. Isso me motiva a continuar. Isso deve motivar você a continuar, meu irmão, minha irmã, porque você tem esse tesouro dentro de você. Embora seja frágil, embora seja, digamos assim, frágil a ponto de esmorecer, você lembre-se que tem um tesouro dentro de você. E todo esse sofrimento, todas essas dificuldades servem para uma coisa, para revelar a excelência do poder de Deus na sua vida. Então, erga a cabeça, levante e siga a sua caminhada cristã, porque você tem algo precioso dentro de você. Tá? Você tem um tesouro dentro de você. E esse tesouro não é para ser largado na rua. Você não deve perder ele quando você está caminhando na rua. Pelo contrário, você deve protegê-lo e cuidar. Irmãos, mais uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que, olha só, Deus tem um tesouro e coloca dentro do vaso. E aí é que está. Você é um vaso. E sabe, irmão, quando tem um tesouro dentro do vaso, aquilo que é insignificante, aquilo que não tem valor nenhum, quando tem um tesouro dentro dele, ele passa a ser valoroso. Lembra quando você vivia nas trevas, quando você vivia longe de Deus, havia uma escuridão, ninguém dava valor, nada, todo mundo só falava mal talvez, rejeitava. Mas aí vem Deus e coloca um tesouro dentro de você. E agora você passa a ter valor para Deus. E as pessoas começam a olhar para você com um olhar totalmente diferente. E aí você percebe que as pessoas estão com você pelo que você tem. E o que você tem é precioso. O que você tem é um tesouro que você não imagina o valor desse tesouro. Está dentro de você. Está dentro de você. Então, anime-se, persevere em meio às dificuldades, se firme nesse tesouro que é a revelação de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Mais uma coisa eu quero compartilhar com você. Por que Deus resolveu colocar esse tesouro num vaso de barro? Por que será? Porque o tesouro serve para comprar coisas. Sabia? Você tem tesouro, você tem status, você tem dinheiro, você tem amigos,
Só que é algo muito importante nesse texto. Quanto mais você se apropria desse tesouro de Deus, mais você suporta os sofrimentos e as dificuldades. Você não vai comprar coisas materiais com esse tesouro, mas você vai ter paz. Paz não se compra. Você vai ter tranquilidade. Tranquilidade não se compra. Isso é Jesus que dá. Quanto mais você tem esse tesouro aí guardado dentro de você, você consegue passar pelo seu sofrimento da mesma maneira que o apóstolo Paulo conseguiu suportar. Porque o Espírito é o mesmo, a presença de Deus é a mesma, só que tem algo muito importante que você precisa entender. Que você é um vaso de barro, você é frágil, mas o poder é de Deus, a excelência é de Deus, e ela vai se revelar através da sua vida, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, por que ou para que serve esse tesouro? Lembra, nós já vimos aonde está esse tesouro, por que ele está nesse vaso, e agora eu quero compartilhar com você para que serve esse tesouro. Você já parou para pensar? Para que serve esse tesouro que você tem aí dentro de você? Você já parou para pensar sobre isso? Então eu vou dizer para você pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, para que você gere vida em outras pessoas. Isso mesmo. Esse tesouro está aí para que você gere vidas. Vida. Tem pessoas que estão mortas. Tem pessoas que estão mortas espiritualmente, precisando desse tesouro que está aí. E você é um vaso que não tinha valor algum, e Deus pega e coloca um tesouro dentro de você, para que esse vaso fique acessível para as pessoas se aproximarem dele e ver esse tesouro. E quando as pessoas se aproximarem desse vaso que é você, que sou eu, a gente poder apresentar esse tesouro que é o próprio Deus para essas pessoas. Então, apesar do sofrimento, nós geramos vida. Apesar do sofrimento, as pessoas são vivificadas por Deus. As pessoas são restauradas apesar dos nossos sofrimentos. Quando o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 11, né? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus se manifesta na nossa carne mortal, e aí no verso 12 diz: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O apóstolo Paulo chama a atenção daquelas pessoas, e eu chamo a atenção sua agora, nessa noite, para entender que o seu sofrimento gera vida. Quanto mais você mortifica a sua carne, mais vida você está gerando. Quanto mais as pessoas percebem a sua perseverança, elas vão querer viver isso que você vive. Então, agora, esse poder de Deus que está em você, ele é revelado para as pessoas através do sofrimento. Então, quando nós sofremos, não é para o nosso mal, é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. E quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos que tudo é para a glória dele. Tanto o sofrimento, quanto as alegrias, quanto a satisfação, as decepções, tudo que nós vivemos é para a glória de Deus. E eu quero convidar você essa noite a entender que você é um vaso de barro que não tinha valor. Agora Deus pega e coloca um tesouro dentro de você, valorizando você, para que as pessoas sejam acessíveis, ou que você seja acessível, para que as pessoas possam se aproximar e desfrutar desse tesouro também. Apesar dos sofrimentos, assim como o apóstolo Paulo teve seus sofrimentos. Ele perseverou porque ele tinha esse tesouro dentro dele. Então você pode perseverar. Você pode erguer a sua cabeça e seguir a sua caminhada cristã. Você pode erguer a sua cabeça e declarar com alto e bom tom: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode sim passar por essas dificuldades porque você tem um tesouro que te fortalece. Você pode sim passar pela tribulação porque você tem um tesouro que te fortalece. Você pode todas as coisas, você pode passar em abundância de alegria porque Cristo vai te fortalecer. Sabe por quê, irmão? A sua alegria, o seu bem-estar, ele não depende das
coisas materiais, mas ele depende desse tesouro que você tem aí dentro. Então você entenda que esse tesouro que você tem aí dentro de você é muito mais precioso que qualquer matéria aqui fora. Em nome de Jesus. E para você que não tem esse tesouro, que não entende que tesouro é esse, que nunca colocou a sua vida à disposição de Jesus, eu convido você a entregar a sua vida para Jesus essa noite. Eu convido você a se prostrar diante daquele que é o autor e consumador da sua fé, da sua vida, de tudo que você é o Senhor Jesus Cristo, o seu Criador. Que você possa entender que Ele, o Senhor Jesus, Ele tem um tesouro para colocar dentro de você. E se você se sente um nada, uma matéria desprezível, sem valor algum, o próprio Cristo vai colocar um tesouro dentro de você e vai valorizar você, igual um vaso é valorizado quando se coloca um tesouro dentro. Creia que há um tesouro para você. Você que também que está longe dos caminhos do Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se, porque o tesouro que está aí dentro está quase perdendo o brilho, mas ainda há uma esperança, ainda há um brilhozinho. Então Deus quer fazer com que esse brilho aumente para colocar mais tesouros aí dentro. Amém? Então, em nome de Jesus, essa noite, que você entenda que Deus quer que você gere vida, e em segundo lugar, também Deus quer que você tenha fé. Por que eu estou falando isso? Porque o texto ele dá continuidade. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito no versículo 13. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabe, irmãos, essa parte do texto aqui, o apóstolo Paulo ele faz referência a um salmo, e aí ele fala, olha, está escrito. O que está escrito? Lá estava escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Agora o apóstolo Paulo usa esse exemplo e fala, nós também cremos, por isso também falamos. Olha, irmão, sabe que é muito importante a gente seguir os exemplos bíblicos para que futuramente, ou até mesmo agora, no tempo que nós venhamos passando, a gente ter um bom testemunho, a gente ter uma fé alicerçada, a gente ter raízes. Raízes. Porque, irmãos, raízes na fé faz toda a diferença. Hoje em dia, no meio dessa loucura que nós estamos vivendo, tem muitos cristãos que não têm raízes. Eles estão na superfície. E aí o que acontece? Vem a tempestade, vem o vento, arranca. Como você bem sabe, a cidade de São Paulo está cheia de árvores, aonde estão ali na superfície, né, do asfalto, e bate o vento, ela tomba. Assim é um cristão que está sem raiz na fé, está sem raiz no Evangelho e não tem esse tesouro dentro dele. Então eu convido você essa noite, se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, Deus quer fazer de você um vaso valoroso na presença dele, tá? Então ter fé e gerar vida faz parte da vida cristã. E aí então o apóstolo Paulo ele continua dizendo no versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor, Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Sabe, irmão, esse tesouro que nós temos dentro de nós, sabe para que ele serve também? Para ter ou para te dar uma esperança futura, a esperança da ressurreição. Essa é a função desse tesouro, de gerar em nós uma esperança que, embora as dificuldades vão ter, embora nós vamos passar por aflições aqui nesse mundo, mas nós, com esse tesouro dentro de nós, nós temos uma esperança de vida eterna, uma esperança da ressurreição ao lado de Jesus. Veja, eu vou ler mais uma vez o texto que diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então Ele também nos ressuscitará dentre os mortos. E sabe, o apóstolo Paulo falou algo aqui muito bacana, junto convosco. Você já imaginou, irmão, nós chegarmos no céu e nos encontrarmos? Você já imaginou, tudo isso aqui vai passar? Cara, nós vivemos um tempo humano
para nós é muito tempo ver 40, 50, 60, até 80 anos é muito, mas a eternidade é muito maior. E quem tem esse tesouro, essa esperança dentro de si, gente, isso é maravilhoso. Porque um dia Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, Deus vai ressuscitar aqueles que foram para a eternidade. Deus ressuscitará dentre os mortos. Eu quero dizer para você que você também pode ser ressuscitado. Você que está longe do Senhor, você que nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus quer colocar um tesouro dentro de você e também te dar uma esperança de vida eterna, uma esperança para a eternidade. Ele diz, o apóstolo Paulo diz, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Nós vamos se apresentar diante de Deus. Isso é bacana demais. Essa é a única esperança que nós temos, que vale a pena esperar. A volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Sabe, irmãos, isso pouca gente está esperando, mas isso é muito sério na nossa vida. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra, nos apropriar do que a palavra de Deus nos diz, olhar para esses exemplos que a Bíblia nos mostra e viver de acordo com o que a Bíblia quer que nós vivemos. E assim nós teremos esse tesouro bem guardado em vasos de barro. Deus tem um cuidado especial por cada um de nós. Deus colocou um valor especial em cada um de nós. E esse tesouro, ele está aí, bem guardado. Então, irmão, ergue a cabeça e prossiga a sua caminhada. Você não é diferente do apóstolo Paulo, eu não sou diferente dele. Nós temos uma jornada para seguir, nós não vamos nos exaltar a nós mesmos, nós não vamos pregar a nós mesmos, mas nós temos a consciência de que foi Deus que resplandeceu luz das trevas e colocou um tesouro lá. E se você agora está vivendo em trevas, Deus vai resplandecer luz de dentro de você. A luz resplandece nas trevas, como diz o Evangelho de João, e as trevas não prevalecerão contra ela. Deus quer resplandecer luz de dentro de você, colocar tesouros preciosos dentro de você, agora, nesse momento. Então eu convido você que quer entregar sua vida para Jesus, você mesmo, isso, que quer entregar sua vida para Jesus. Eu quero fazer algo diferente essa noite. Se você está com alguém aí do seu lado, você vai falar para ela, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você está do lado de alguém aí e quer voltar para os caminhos do Senhor, fale para essa pessoa, eu quero voltar. Não fique com vergonha. Fala, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmão, entenda que se você confessar, falar, ei, eu quero voltar, eu reconheço Jesus Cristo, isso cria festa nos céus. Mas se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então esse momento é para você que quer entregar sua vida a Jesus. Pode falar para essa pessoa aí do seu lado, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. De hoje não vai passar. E você que quer voltar para Jesus, fale para essa pessoa que está ao seu lado também, olha, eu quero voltar para Jesus, eu quero esse tesouro, eu quero ver isso brilhando dentro de mim de novo, eu quero porque quero. Então, agora é o momento de orar. Se alguém falou aí para você que quer voltar, ou você falou que quer voltar, e alguém aí quer entregar a vida para Jesus, vamos orar agora em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa, o Senhor conhece a vida, conhece as trevas que tem em cada coração, mas o Senhor resplandece luz onde há trevas, papai. E o Senhor coloca um tesouro em vasos de barro, algo tão simples, o Senhor o torna precioso. O Senhor, ó Deus, dá valor a esse vaso que ao olho humano não tem valor algum, ó Pai. Então, Deus, essa pessoa que essa noite está entregando a sua vida ao Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, receber essa vida na sua presença.
E que o Espírito Santo, ó Deus, possa morar nesta vida, em nome de Jesus. E que também, Deus amado, essa pessoa que quer voltar para o Senhor e se arrepende de ter se afastado do Senhor, ó Pai, que a paz que excede todo entendimento cubra ela, e que esse tesouro, ó Deus, resplandeça dentro dela, que sirva para outras pessoas também, ó Deus, ver o brilho e querer esse tesouro, em nome de Jesus. Amém.